Vamos ler 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, que fala da vinda do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim: a vinda do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Amém? Somente até aqui. Aleluia. Podemos nos sentar. Que o Senhor venha me usar nesta noite, que seja a palavra que está no coração dEle, que não seja assim as minhas interpretações pessoais, os meus pensamentos pessoais, mas que seja realmente uma revelação da palavra, que seja, aleluia, a palavra do Senhor desenrolada em nós e através de nós, e que possa achar abrigo em todos os corações, que cada um, Senhor, dê uma medida segundo aquela que nós podemos entender e guardar no nosso coração, em nome de Jesus. A palavra do Senhor vem falando aqui, Paulo, alertando os Tessalonicenses. Ele primeiro fala lá no início do versículo 4, vivendo para agradar a Deus. Precisamos ter uma vida que a cada dia buscamos mais e mais a presença do Senhor. Busquemos aquilo que Deus quer para nós, o que Ele tem preparado para nós. Através da palavra do Senhor, nós somos ensinados, nós somos ministrados, nós somos exortados, nós somos também pontuados naquilo que nós temos pecado, naquilo que nós temos errado. Através da palavra do Senhor, o Senhor nos fala como nós devemos proceder. Não são coisas pesadas, meu irmão. Mas se eu começar a frequentar a igreja, se eu começar a seguir os caminhos de Cristo, se eu me batizar, nossa, eu não vou poder fazer mais isso, eu não vou poder fazer mais aquilo, eu não vou poder fazer mais aquilo outro. Não, podemos fazer todas as coisas nos é lícita, mas tem umas que não convêm a nós. E não é só convir a nós que cremos em Cristo Jesus, não. Tem umas que não convém a ninguém, qualquer pessoa de bom senso, qualquer pessoa que tenha uma moral, que tenha um princípio, o mínimo que seja de princípio. E é isso que o Senhor quer das nossas vidas. O Senhor quer que nós, aleluias, amemos o nosso irmão, tenhamos cuidado com aqueles que estão à nossa volta, tenhamos respeito por aqueles que vivem conosco. É isso que o Senhor deseja de nós e é isso que Ele quer das nossas vidas.
tudo isso vai se resumir nisso. A palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo veio e vindo, ele disse que todos aqueles mandamentos, os judeus, eles precisavam ali decorar e saber, eram 613 mandamentos, 613 ou 615 mandamentos que eles precisavam saber, que eles precisavam conhecer. Mas Jesus veio e Jesus disse assim, olha, somente 2 mandamentos são necessários. Amar a Deus sobre todas as coisas, a Ele seja toda a primazia, Ele sobre todas as coisas, porque é Ele que nos criou, Ele que nos formou, Ele que nos fez, Ele que pensou em nós somos filhos dEle, Ele pensou em nós como filhos, mas nos separamos lá através do pecado original, do pecado de Adão e Eva, e Ele arrumou um jeito de nos buscar de novo como os filhos, arrumou um jeito de nos adotar através de Jesus Cristo. Somos filhos por adoção, mas somos filhos, e é interessante porque filho adotado tem o direito de primogênito, ou seja, nós temos os mesmos direitos que Jesus Cristo. E isso é muito lindo, isso é muito tremendo. O Senhor não fez distinção de um filho para outro filho, mas todos com a mesma aleluias, com o mesmo galardão, todos com os mesmos tesouros, todos com os mesmos benefícios. Ele nos fez também herdeiros das mesmas bênçãos que estão sobre Jesus Cristo, que estavam sobre Jesus Cristo. E a palavra do Senhor vem nos mostrando isso, que nós devemos ser isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, aquilo que eu quero que meu irmão, aquilo que eu quero que façam a mim, que eu faça ao meu irmão. Quando eu vou fazer alguma coisa de ruim, se eu parar e perguntar, puxa vida, eu gostaria que me fizesse isso. Aí certamente tem coisas que a gente para naquela hora, tem palavras que a gente deixa de falar. Tem situações que a gente tem atitudes que nós deixamos de fazer. Por quê? Porque nós não gostaríamos de receber tal coisa para nossas vidas. Mas não, às vezes o homem, ele faz o quê? Faz para o outro aquilo que ele nunca gostaria, nunca pensaria. Aí um dia, essa situação bate na porta dele. Ah, mas por que isso me ocorreu? Procura direitinho na sua vida inteira, procura desde quando você começou a raciocinar, desde quando você já teve possibilidade de decidir por você mesmo, e vai ver se não é uma colheitazinha de um plantio mal feito lá atrás. Talvez quando você estivesse lá, sei lá, fosse adolescente, talvez quando fosse mocinho, mocinha, aquelas idades que a gente acha que, né? Sou mais esperta que meu papai, sou mais esperta que a minha mamãe, sou mais esperta que isso, sou mais esperta que aquilo, e tantas loucuras às vezes nós cometemos. Mas quando nós nos colocamos no lugar do outro, certamente nós erramos muito menos. E é isso que o Senhor veio nos mostrar. É isso que Ele quer que nós façamos, que nós amemos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E Jesus e Paulo veio falando aqui a respeito do que nós deveríamos fazer. A palavra do Senhor diz aqui que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstendo-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Ou seja, cuida. Se você tem uma esposa, se você tem uma pessoa, se você não tem ninguém, se você é solteiro, então você não tem que ficar se relacionando sexualmente. Se você tem uma esposa, se tem um esposo, se relacione com ela. É isso que o Senhor está falando. Não precisa procurar outras pessoas ali na rua. Não precisa andar com A, com B, com C. Não precisa ser aqueles, olha, eu fui a pessoa que mais fiquei lá com a menina, lá no baile. Quantas meninas você pegou lá na... Não é isso que Deus quer. Deus quer o quê? Deus quer que nós tenhamos uma mente pura e santificada. Deus quer que nós protejamos as nossas emoções, porque isso também é uma forma da gente proteger as nossas emoções. É uma forma da gente não se contaminar. É uma forma da gente não pegar para nós situações que vão nos marcar e vão levar para o resto da vida. Até lá na frente, até o dia que a gente morrer. Se alguém se deitou com uma pessoa que não foi ali a esposa, que não foi esposo, com certeza absoluta, ele vai sempre se lembrar, ela vai sempre se lembrar. Sempre vai vir alguma coisa. Se alguém fez algo nesse tocante, não adianta, meus irmãos, não adianta nós acharmos que não. Parte da pessoa ficou dentro da gente. Nós ficamos colados com essa pessoa, deixamos parte nossa com ela e pegamos parte dela. E isso que Deus quer evitar. Deus não queria que nós sofrêssemos. Deus não queria que nós tivéssemos pesos
fora daqueles que nós já temos aí no dia a dia, temos, sem a gente procurar, sem a gente pedir, já aparecem pesos. Por conta de quê? Às vezes por conta da nossa própria família, de pessoas que amamos, que vemos que não estão no caminho. Já tem tantos motivos para a gente entristecer. Não vamos procurar nós mesmos, buscarmos uma situação com as nossas próprias mãos, problemas com as nossas próprias mãos. Então, isso que o Senhor quer, toda a palavra do Senhor, não é para nos tolir, não é para que nós não tenhamos prazeres, não é para que nós sejamos infelizes, mas é para nos livrar de situações futuras. Toda a palavra do Senhor vem nos ensinar isso. Mas muitas vezes, quando nós nos entregamos, conforme nesse caso, a paixão de desejos desenfreados, a gente sofre ali na frente, faz pessoas sofrerem, faz as pessoas que estão ao nosso lado sofrerem, fazemos filhos sofrerem, fazemos pais sofrerem, fazemos irmãos sofrerem, amigos, todos aqueles que nos amam sofrem quando nós temos atitudes erradas, quando nós fazemos aquilo que não é decente, aquilo que não é bom, aquilo que realmente não produz em nós, não produz naqueles que estão à nossa volta, ao nosso entorno, não produz nenhuma alegria, só traz vergonha e sofrimento. E a palavra do Senhor diz aqui, neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E nós começamos a santidade através do nosso corpo. Começamos através da nossa vida. É na nossa vida. Eu não posso querer santificar a vida de outro. Eu santifico a mim mesma. Eu posso me separar, mas eu não posso separar qualquer outra pessoa. Ainda que seja minha filha, ainda que seja meu filho, ainda que seja meu neto, ainda que sejam pessoas tão próximas que dependam da gente. A gente não pode santificar o outro. A gente não pode separar o outro. A gente não pode fazer com que o outro não peque, com que o outro não erre. Mas eu e você, eu tenho responsabilidade para com a minha vida. Então, ela sim, ela eu vou responder diante de Deus. E claro, as crianças que são menores, os pais e as mães vão ensinando o caminho que deve andar, vão ensinando aquilo que é real. E a palavra do Senhor vem falando aqui. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. É interessante, porque isso aqui é uma coisa que ele elogia o povo de Tessalônica. Nós nem precisamos falar a respeito disso. Ele advertiu a respeito de quê? A respeito da parte sexual, porque era uma igreja que errava nesse ponto. Mas nessa parte de amor entre os irmãos, isso eles não precisavam ensinar. Ele está dizendo isso aqui. De fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Ou seja, não tem medida e não tem limite para amar. Não tem, não, eu já faço demais. Não, sempre podemos fazer mais e que nós continuemos a fazer mais. E aqui a palavra do Senhor diz, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos. Ou seja, não fiquem sendo pesado aos outros. Trabalhem, se você tem um trabalho, procure um trabalho. Não seja peso para os outros. Fiquem tranquilos, vivam tranquilo, cuida das suas coisas. Você não fica cuidando das coisas dos outros. Informações simples, instruções simples, é do nosso dia a dia. É aquilo que eu tenho que fazer todo dia, é aquilo que você tem que fazer todo dia. E aqui ele diz, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Ou seja, deem bom testemunho. Trocando em miúdos, deem bom testemunhos. Não faça com que os outros virem e digam, poxa vida, mas fulano só vive às custas dos outros. Só chega na hora do almoço, só faz isso, só faz aquilo. Está sempre ali dependendo de fulano, de beltrano e ciclano. Quando a gente fala isso, não estamos dizendo de épocas em que realmente precisamos de ajuda. Tem épocas que são diferentes, mas tem pessoas que se acostumam a viver da vida dos outros. Eles mesmos não procuram nada, não trabalham em nada. O próprio Paulo trabalhava, ele tecia tendas.
E realmente as tendas dele deviam ser as melhores que tinha, sabe por quê? Nós que somos de Cristo temos que fazer o nosso serviço com excelência. Não importa se a gente varre uma rua, não importa se a gente tem o mais alto cargo numa empresa. O mesmo prazer, o mesmo cuidado que a gente tem que ter ao varrer a rua, é o mesmo cuidado que nós temos que ter quando somos ali aquele mega empresário, quando somos aquele funcionário de uma grande empresa e que da nossa decisão depende de milhões, bilhões de dólares. Não importa qual seja o cargo que nós ocupemos, no ofício que Deus nos colocar, que nós honremos o nome de Deus, sendo leais, sendo honestos, não levando nada, tirando nada da nossa empresa, onde nós estivermos, não fazendo nada com que os outros olhem para a gente e digam para a gente, poxa, mas você daí quer ser cristão? Não, isso é glorificar ao nome do Senhor. Isso é louvar o nome do Senhor através da nossa vida. Aleluias. E aqui vem, quando no texto já que nós lemos, que é o que eu quero falar a respeito, o apóstolo Paulo vem falando aqui. Porque eles se preocupavam, esses irmãos de Tessalônica, eles se preocupavam com o quê? Quando foi ministrado ali, Jesus veio, nós sabemos que ele veio para pagar o nosso preço, morreu, ressuscitou, ele é a primícia, foi quem ressuscitou primeiro, mas que nós vamos nos encontrar com ele. Deixou uma promessa que viria nos buscar, ele deixou essa promessa. Mas eles achavam que, puxa vida, como é que pode? E aqueles que já morreram antes de chegar essa palavra para a vida deles? E aqueles que morreram? E aqueles que faleceram? Aqueles que faleceram antes de Jesus Cristo? Aqueles que faleceram antes que essa verdade chegasse na vida deles? Como é que foi? Como é que seria? E eles estavam preocupados com aqueles antepassados deles, com as pessoas que não conheciam, que não tinham conhecido essa verdade ainda, que provavelmente, possivelmente, fossem até familiares, fossem amigos, não sei, talvez até um filho, um pai, um avô, alguém ali deles, e eles se preocuparam com isso. E o apóstolo Paulo falou para eles, olha, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, porque para que vocês não se entristeçam como os que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Ou seja, antes que ele venha arrebatar-nos, isso que Paulo estava falando, antes que ele venha nos arrebatar, nós que estamos vivos, nós, como nós podemos dizer hoje, antes que ele venha nos arrebatar, nós que estamos aqui vivos, ele vai ressuscitar primeiro os mortos. Os mortos certamente precederão ao arrebatamento. Os mortos serão ressuscitados antes que nós sejamos arrebatados. E ali sim, aí o Senhor virá para buscar aquele povo que tem andado, que tem crido, que tem realmente se amparado, tem tido essa esperança de que ele virá. E ele está próximo, a cada dia está mais próximo. E cada dia, se não for agora, se não for nesse tempo, se não for daqui a tantos anos, sei lá quantos, mas um dia ele virá. Não adianta nós dizermos que não vem, porque ele virá. E a cada dia nós temos visto que mais e mais as coisas estão se estreitando. Temos olhado, não precisamos ir longe, até pessoas que nem falam, não professam a mesma fé que a gente, que nem falam de Jesus Cristo, mas elas têm visto o quanto está difícil de viver. Realmente a verdade, ela deixou de ser uma verdade para ser o quê? Para ser uma mentira. A verdade absoluta não é mais absoluta. Ela pode ser isso, mas pode ser aquilo também. Ela foi relativizada. Depende da situação em que estamos passando. Temos visto, e agora, nas mídias, em todas as coisas, foi bem forte até a respeito daquela doutora, da doutora Anise, aquela situação ali, como que foi totalmente mudado, como que foi totalmente transformado, uma pessoa que... Então, através daquilo ali, a gente já pode ver como que todas as coisas, para eu chegar a um final, não importa, porque eu não quero ouvir uma verdade, eu quero que você diga aquilo que eu quero saber, não importa qual seja, não é verdade que eu quero satisfazer aquilo que eu quero ouvir. Então, eu quero que você diga aquilo. Não adianta. Mas... Não adianta. E isso é apenas um exemplo, porque em todas as outras coisas está do mesmo jeito. Em todas as outras situações. Temos sido cada dia mais nós temos visto coisas mais complicadas, está se apertando.
estamos no meio de uma situação que a gente não sabe para onde a gente vai, para onde a gente fica, não sabemos se a gente crê nesse, que a gente acredita naquele, não sabemos se, não, faz isso ou faz aquilo. Na verdade, em tudo nós temos que o quê? Buscar a direção do alto, buscar a direção do Senhor, porque está chegando o tempo que Ele dirá, olha, a minha noiva, a minha amada, aqueles que realmente serviram a mim, aqueles que buscaram estar na minha presença, aqueles que buscaram andar não segundo aquilo que a carne comanda, não segundo aquilo que o sangue comanda, não segundo aquilo que os seus desejos, as suas emoções, que a sua alma quer, mas procurou servir a mim, procurou andar dentro da retidão, aqueles que creram, aqueles que realmente disseram, não, eu quero estar com Cristo, independente de qual seja a situação, eu quero estar com o Senhor. Quando a gente chega num momento tão complicado como nós temos vivido em algumas coisas, e principalmente na área de saúde, né? Nessa situação sanitária que temos vivido, quando nós chegamos numa situação dessa, realmente nós vamos vendo dentro da própria noiva de Cristo, muitas pessoas que não eram, elas temeram e vieram, chegaram. Temos sabido também de muitos lugares onde tem batizado tantas pessoas e as pessoas têm se dedicado, têm buscado a presença do Senhor, têm tido temor de Deus, mas também temos ouvido e temos visto quantas pessoas que foram se afastando, quantas pessoas que deixaram na hora que apertou, e apertou só um pouquinho, nem foi muita coisa na realidade, apenas um medo, apenas um temor, apenas umas situações, sei lá o que pensam, se deixa eu viver minha vida, que eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, não sei bem o que é, mas na realidade eu creio que nunca pensaram que a nossa vida, que tudo que nós andamos com Cristo Jesus, não é para o agora, não é para o hoje, não é para que nós tenhamos uma roupa bonita, uma casa bonita, um carro bonito, ainda que seja bom, e Deus é bom e nos dá também, mas não é para isso que nós andamos, mas andamos o quê? Andamos para que um dia o Senhor venha nos buscar, para que um dia nós estejamos, aleluia, juntamente com Ele, num lugar onde a angústia, a tristeza, a dor, onde a enfermidade, a doença, a morte, o choro de perder alguém, nada disso mais vai existir, aonde o nosso coração não vai mais debandar ali, vai querer alguma coisa que não seja do Senhor, porque se nós estamos um pouquinho só no Senhor, se nós não estamos na plenitude dEle, e se já não gostamos, já tem tantas coisas que já nos deixam tão horrorizados, já tem tantas coisas que já machucam tanto o nosso coração, imagine então no dia que nós formos cheios da plenitude de Deus, o dia que estivermos cheios, que estivermos realmente vendo Ele sendo o sol da justiça, aquele que não precisa de sol, não precisa de luz, porque Ele é a própria luz. Então imagina esse dia nós seremos completos, nem aquele pensamentozinho que às vezes bate lá na nossa cabeça, nada disso vai ter, porque vai ser um lugar tão limpo, nós vamos estar tão plenos do Espírito, que realmente não teremos nenhum desejo que não seja o desejo do Pai, e de andarmos num lugar limpo, porque é assim que nós somos. Nos momentos de grande crise, realmente quando nós estamos numa situação muito apertada, quando estão nos comprimindo muito, nós sempre tendemos a tomar duas atitudes. Realmente, uns podem se tornar mais santificados, e é o que nós temos visto hoje. Tem pessoas que procuraram, entenderam, deram um start, deu um sacode, eu não sei o que aconteceu, mas Deus deu um sacode na vida deles, e eles viram a urgência de se tornarem mais santos, de realmente ter uma vida mais completa em Deus, não uma vida meia boca, não uma vida assim, não, vou na igreja, leio a Bíblia, já até li a Bíblia, já li a Bíblia uma vez lá, já li 2 vezes, sei lá, mas não é parar para ver o que Deus quer falar com você, o que Deus quer falar comigo. É estar nele o tempo todo e saber que ele é tudo de bom. Não tem nada que seja melhor, não tem nada que tenha, não seja um seriado, seja lá o que for. Eu já tenho, e quem me conhece mais, quem vai à minha casa, quem conhece a minha casa, sabe disso, eu já tenho por hábito. A única coisa que eu vejo na TV, para dizer que eu não vejo nada hoje, gosto de ver Gênesis quando dá, agora fora disso, não vejo, minha TV não é ligada. Se tiver, se não tiver, dá mesmo ponto, da mesma coisa. É a única coisa que eu gosto de ver. Mas já há muito tempo, se não é de hoje não, desde quando eu me converti. Realmente, desde quando eu me converti, desde quando eu conheci Jesus Cristo, esse é o meu pensamento, mas é o meu pensamento.
Foi algo que o Senhor me tocou, foi algo que o Senhor sempre entendi que é muito mais importante eu ouvir uma boa ministração, eu ouvir um bom louvor, do que ficar diante de uma TV assistindo coisas que não me edificam, que não preenchem o meu coração para a hora que eu preciso da presença do Senhor. E aí chegar então realmente, e é isso, cada vez aqueles que já estão santos vão se santificando mais ainda, a palavra diz isso. E aqueles que estão na perdição, eles vão se perdendo mais ainda. Então, realmente, nesses momentos como nós estamos vivendo, em momentos de crise, uns vão se tornando mais santos e outros vão se tornando mais porcos. Que, trocando em miúdos, é o que a palavra de Deus diz ali. Procurem, os santos se santificam, os limpos se limpem mais ainda, mas os impuros vão se sujar mais ainda. E é o que nós temos visto. Então nós temos que guardar o nosso coração para que não sejamos enganados nos momentos finais, nos momentos que o Senhor virá nos buscar. Individualmente ou coletivamente, não importa como, mas temos chegado a tempos que são realmente trabalhosos, tempos que são doídos. Não temos visto ainda aqui para a gente, não temos visto ainda sermos perseguidos a ponto de morte, a ponto de sermos açoitados, a ponto de sermos presos no nosso país. Mas temos visto de outra forma tantas coisas pressionando, que tem horas que as pessoas podem até achar, não, é melhor viver desse jeito mesmo, ver que as pessoas elas estão trocando todas as coisas, já não tem mais pudor, por dinheiro, deixam, quantas coisas poderiam ter sido evitadas, quantas coisas podem ser evitadas, mas por conta do dinheiro, preferem o quê? Preferem se vender, preferem fazer conchavos, preferem fazer alianças com tantas situações. Eu recebi de uma menina que faz parte de um grupo de oração pelo Brasil, de intercessão pelo Brasil, e eu recebi dela uma comunicação, né? Na verdade foi mais um comunicado até, né? Que ela tinha recebido também dos pastores lá que fazem parte, e ela disse que no Rio Grande do Sul eles estão lá preparando 100 bois, né? 100 novilhos, na verdade, 100 novilhos, e infelizmente até sacrifício humano. Para quê? Tudo para poder chegar a tudo por conta de quê? De um impedimento. Não estou aqui defendendo A ou B ou C ou D, mas se você escolhe um lado, não, para que esse lado aqui, para que o lado vença, sempre é o lado do mal, não adianta, sempre é o lado do mal, sempre é o lado do mal. Para fazer coisas terríveis, somente o mal. E ele vai cegando. Ele tem, olha, se nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos leva, nos direciona a tantas atitudes boas, a todas as coisas boas, porque eu vou dizer de mim, as minhas atitudes boas, quem me direciona é o Espírito Santo. Da Fátima mesmo eu não teria nenhuma, mas o Espírito Santo, se eu tenho alguma coisa de boa, é porque o Espírito Santo é que me direciona, ele que me usa. Então, se nós temos o Espírito Santo que muda as nossas maneiras de ser, o nosso jeito de agir, que muda o nosso falar, que muda o nosso proceder, que traz transformação, que traz mudança nas nossas vidas, eu quero te dizer uma coisa. A mesma coisa tem acontecido também. Satanás não está brincando. E ele tem mexido nas mentes, ele tem mudado as mentes, tem cada vez mais cativado as mentes, cada vez mais ele tem colocado coisas a cada dia piores, coisas inimagináveis. A palavra do Senhor diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, seria tão terrível que ninguém mais teria amor por ninguém. Temos começado a ver isso, porque sempre teve, sim, sempre existiu. Mas nunca com tanta constância, e assim, na nossa porta às vezes, debaixo do nosso nariz. Era uma coisa assim, mais distantezinha, as coisas eram mais camufladas. Hoje não, hoje é escancarado. Hoje ninguém mais esconde nada. Tudo quanto é coisa. Se eu faço isso, faço questão de expor, faço questão. Só não expõe mais, porque tem medo, talvez, ainda de alguma sanção, de alguma penalidade.
Porque se não fosse, exporiam todas as sujeiras, todas as imundícies. E são muito mais do que nós imaginamos, muito mais. Não chega ao nosso conhecimento realmente aquilo que o ser humano ele pode fazer. E imagina, Deus está satisfeito com isso? Não está. A palavra do Senhor diz que a taça está se enchendo, a taça de ira. Você vê quando nós lemos a palavra, ele diz assim, não vou tomar nenhuma atitude ainda, porque a taça de ira ainda não se encheu. Vou esperar a medida, vou esperar até que se encha. Mas já estamos chegando lá, eu creio que já está lá na borda. Só não transbordou ainda, mas creio que está quase na borda. Porque temos visto muita coisa terrível. Agora, e ele vem falando isso, Jesus vem falando isso, que é para nós estarmos preparados. E eu acho muito lindo quando ele fala aqui, mas vocês, irmãos, somos nós, meus irmãos. Sou eu, é cada um de vocês aqui presentes e cada um de vocês que possam estar me vendo e ouvindo. Nós não estamos nas trevas, nós não estamos. Por que ele diz isso? Ele diz isso porque antes ele disse que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Virá como ladrão à noite. Vai ser de repente. Vai parecer que está tudo certinho, que está tudo bom, vai estar tudo direito, está tudo ok. Aí vai vir, porque o ladrão vai vir. Aliás, Jesus Cristo vai vir como um ladrão à noite. Mas ele deixa essa explicação para mim e para você. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Ou seja, nós temos a palavra de Deus que nos pontua, que nos mostra, que nos diz dos sinais, que nos diz dos tempos, que nos diz das estações, que nos diz como nós devemos proceder. Nós não vamos ser pegos de surpresa, não vamos ser pegos de surpresa. Isso que ele fala aqui, vocês... para que esse dia os surpreenda. Nós não podemos ser surpreendidos, porque Deus deixou tudo escrito através da palavra dele. O Espírito Santo testifica no nosso espírito o tempo que estamos vivendo, a estação que nós estamos vivendo. Não precisamos que alguém vire e diga, você está vendo, olha ali que o frutinho já está amadurecendo, olha ali que está acontecendo isso. Meu irmão, basta você ligar uma TV, basta você sair na rua, basta você ouvir às vezes até de um próprio cristão, tem coisas inimagináveis que nós ouvimos. Então, nós temos que estar apercebidos, temos que estar, aleluias, e isso eu entendo também que é uma forma ali, conforme a parábola das 10 virgens, estarmos o quê? Estarmos com as nossas lamparinas acesas, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Então, se nós estivermos com a nossa lamparina acesa, nós vamos saber, nós podemos ter o entendimento do tempo que nós estamos vivendo. E a palavra diz aqui, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Ou seja, não fiquemos da mesma forma que todos os outros estão. Parece que, não, é só um período, é só isso, é só... Daqui a pouco já passa, volta tudo ao normal, volta tudo direitinho. Vamos tomar vacina, vacinado, nós já estamos perfeitos, não precisamos mais, depois que a gente estamos imunizados, pronto. Podemos fazer o que bem queremos, o que bem entendemos, aquilo que nós desejamos, porque volta tudo à normalidade. Meus irmãos, não é desse jeito. O Senhor permite que aconteçam as coisas, para que aqueles que são deles, realmente busquem mais a Ele e busquem aqueles que ainda não estão, que nós sejamos luz no meio dessas trevas. E tão densas trevas nós temos vivido, que nós realmente possamos ver aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, que nós não estejamos dormindo, mas que nós estejamos atentos. Cada sinalzinho, por menor que seja, pode ser o sinal iminente da vinda do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz isso. Quando Elias, ele foi ali para orar para que chovesse, ele mandou o moço dele, mandou o rapaz lá dele, ir até lá. E quando falou assim, o que está acontecendo? Como é que está lá? Não, eu vejo apenas uma pequena nuvem, do tamanho da mão do homem. Já pensou uma coisinha nanica? É aquela nuvenzinha que a gente olha e fala, nossa, como o dia está lindo, céu azul. Só tem uma nuvenzinha lá. A nuvem não vai produzir chuva nenhuma, não vai produzir nada.
mas aquilo ali bastava, já era um grande sinal. Então, qualquer coisa nos nossos dias é um grande sinal. Qualquer coisa na tua vida, na minha vida, é um grande sinal. O Senhor não faz nada a nós, conosco, antes que nos avise. Seja individualmente, seja coletivamente. Ele sempre vai avisar o profeta dele. Ele sempre vai avisar os filhos dele. Ele tem, aleluias, ele tem conosco uma aliança. E é uma aliança de sangue. Aliança, aleluias, do Novo Testamento em Cristo Jesus. Aquele que veio para fazer coisas maiores do que aquilo que nós queremos. Nessas épocas, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nessas épocas, as crises, elas não vão nos igualar nunca, elas não nos igualam àqueles que não são de Cristo, mas as crises são aquelas que, aquilo que nos diferencia nos momentos de crise, elas fazem, onde nós fazemos a diferença neste mundo, daqueles que são da luz, daqueles que não são da luz. Nos momentos de crise que nós mostramos para os outros em quem está a nossa confiança. Conforme disse lá o apóstolo Paulo, para ele a morte era ganho, viver era Cristo, mas a morte era ganho. E que nós possamos ter esta convicção de que, independente das situações, nós somos sim, somos luz no meio de trevas. Nós somos aqueles que confiamos, aleluias, que o Senhor virá para buscar a sua noiva, a sua igreja. O Senhor, que nós temos um lugar, aleluias, para onde nós vamos. E é um lugar de paz, é um lugar de graça, é um lugar, se é aqui na terra, se é a terra restaurada, glória a Deus. Se é na Jerusalém Celestial, se vai criar alguma coisa em cima, que a gente vai ficar lá no alto, glória a Deus também. Independente de onde seja, com Jesus, aleluias, vai ser maravilha, vai ser bênção, vai ser só glória, vai ser só vitória. Aí realmente a gente vai poder cantar, que agora é só vitória, porque, aleluias, teremos vencido todo o império das trevas, teremos vencido todas as situações deste mundo, todas essas tentações nós teremos vencido e estaremos com o nosso Senhor, o nosso Deus, o soberano, o poderoso, o fiel e o verdadeiro, aquele que muda todas as coisas nas nossas vidas. E nós sempre temos que nos perguntar, o que eu quero transparecer para aquele que não conhece a Cristo? Que eu sou uma pessoa igual ou que eu sou uma pessoa diferente? Como eu tenho os mesmos medos ou eu tenho uma convicção e uma certeza de que, independente do que aconteça, tem um lugar para mim, tem um lugar perfeito para mim, para eu estar. Amém? Até aqui o Senhor me deu, em nome de Jesus Cristo, e que nós possamos ser não um personagem que seja aquele que se iguala, aquele que fica igual, aquele que se iguala lá por baixo, mas aquele que realmente, aleluia, proclama a palavra do Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos orar nessa noite. Que o Senhor possa, aleluias, Pai Santo de Israel. Senhor, que o Senhor possa, Pai amado, aleluias, trabalhar em nossas vidas de tal forma, assim como Paulo escreveu ali, Senhor, aos de Tessalônica, Pai, ao povo tessalonicense. Meu Deus amado, que o Senhor possa trabalhar no nosso coração de tal forma, Senhor. Pai, que nós possamos ser, ó Pai, a cada dia mais encorajados, mais cheios da fé, Senhor amado, que traz transformação, da fé, Senhor amado, aleluias, Pai, que traz a tua graça, que traz a tua cura, que traz a tua paz, Senhor, a paz que excede todo entendimento. Meu Deus amado, que nós não olhemos, ó Deus amado, o curso deste mundo, Senhor, mas que nós, Senhor amado, ainda que a cada dia confiemos, ó Pai amado, trabalhemos, ó Deus, ainda que a cada dia, Senhor amado, nós também, Senhor, nos submetamos, ó Pai, às autoridades constituídas, meu Pai, mas que nós, Pai amado, permaneçamos, ó Deus, com a nossa fé naquele que pode mudar todas as coisas. Meu Pai, fortalece, Senhor, aquele que está, Senhor amado, Senhor, fraco. Tira, Senhor amado, o medo, Senhor, daqueles que estão apavorados, ó Deus. Visita as mentes, ó Deus amado, e liberta, Senhor, de toda a opressão, depressão, Pai. De todo espírito de suicídio, ó Deus amado. Senhor, de todo desânimo, meu Deus. Pai amado, aqueles, ó Deus amado, Senhor, que têm olhado para este mundo, Senhor, e têm amado mais a este mundo do que ao Senhor, ó Pai. Senhor, muda as situações, ó Deus amado. Senhor amado, troca, Senhor amado, aleluias, Pai, troca a mente, ó Deus amado. Não deixe que as nossas mentes venham a ser afetadas, ó Deus amado, por tudo aquilo, Senhor, que nós temos ouvido, ó Deus. Pai, guarda os nossos ouvidos, ó Deus amado, daquilo que não, Senhor amado, que não vai nos edificar, daquilo que não vai fazer, ó Deus, aleluias, Pai. Com que a tua palavra, Senhor amado, seja soberana em nossas vidas.
Guarda os nossos olhos, ó Deus amado, assim como Jó falou a Ti, Senhor. Que nós façamos uma aliança com os nossos olhos para nós não pecarmos contra Ti, Senhor. Porque, Senhor, há caminhos que ao homem parecem que são os caminhos direitos, mas no final deles, Pai, é caminho de morte, Senhor. Morte física, morte espiritual, Senhor amado. Morte, Senhor, separação total do Senhor. Meu Deus, e nós não queremos isso, mas nós queremos a cada dia ter mais próximos a Ti. A cada dia ouvir mais a Sua voz. A cada dia, Senhor, nós queremos, ó Deus amado, mais e mais, Senhor, ser parecidos contigo. Ser parecidos com o nosso irmão Jesus Cristo. Que, Senhor, hoje, Senhor, aleluia, Pai, é o nosso Salvador, o nosso advogado, mas que virá como juiz, Pai amado. E nós não queremos, Senhor, ser achados em falta diante dele. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos na nossa fraqueza, Pai amado. Ajuda-nos, ó Deus amado. Ah, Senhor, às vezes, ó Deus, quando, Senhor amado, deixamos, ó Pai, que, Senhor, as situações deste mundo, Senhor, entram nas nossas mentes. Guarda o Teu povo, Senhor. Acrescenta o Teu povo, Senhor. Liberta, Senhor, de toda prisão, Pai amado, que tem, Senhor, aprisionada a alma, Senhor. Os sentimentos, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.